exercício 2, tá? Diz o seguinte: num recipiente de volume igual a 41 litros, acham-se 5 mols de um gás perfeito a temperatura de 300 Kelvin. Determine a pressão do gás nestas condições. Dado o R igual a isso aqui, ele já me deu isso aqui, certo? Então vamos tirar os dados do problema, né? Eu já tenho o R, tá? Eu tenho o volume, então eu tenho o meu V, que é 41 litros. Eu tenho o N, que é o número de mols, 5 mols. Eu tenho a temperatura, já foi me dada em Kelvin, 300 Kelvin. E eu quero saber a pressão, tá? Então esse exercício é um exercício bem direto, né? Vai pegar essa equação e vai jogar os dados, tá? Então aqui vai ficar PV igual a NRT. Não tem nada o que fazer com as unidades, ó. Por quê? Porque o meu R, ele foi me dado em ATM vezes litro por mol Kelvin, tá? O volume, ele me deu em litros, o N, ele me deu em mols, o T, ele me deu em Kelvin, e a pressão, quando eu achar a pressão, qual que vai ser a unidade da minha pressão? ATM, certo? Então vamos só agora colocar os dados do problema, um problema bem simples, né? P, que eu não sei, vezes 41 igual a 5 vezes 0,082 vezes 300, né? Então, o meu P vezes, já vou jogar o 41 para o outro lado, tá? Então vai ficar 5 vezes 0,082 vezes 300, tudo isso dividido por 41. Então, se vocês fizerem essa conta aí, né, vai dar 3 ATM. 3 ATM. 3 atmosferas. Bem simples esse exercício, né? Portanto, não vai cair no Enem, nem no vestibular, nem em lugar nenhum, certo? É só para vocês treinarem mesmo, tá? Esse, então, é o segundo exercício, né, que eu iria fazer. E aí, então, a gente vai para as transformações gasosas. Então, vamos lá para as transformações gasosas, para poder a gente pegar um exercício mais legal para resolver. Esse meu quadrinho já está saturado, né? Ó, nem consigo nem mais limpar ele direito. Não sei como que eu vou fazer para comprar outro. Eita, vamos lá então. Transformações gasosas, né? Então o gás, ele pode se transformar, né? Ou seja, sair de um estado inicial e ir para um estado final de algumas maneiras, tá? Como? Então vamos supor aqui, ó, lá da equação de Clapeyron de novo, PV igual a nRT. A gente não vai mexer na massa, no número de mols desse gás. Então, a gente vai supor que nenhum gás vai escapar, né? E que ou não vai receber mais gás, ok? Então, esse M aqui, ó, ele vai ser constante. E eu já tenho esse R, que também é uma constante, né? Então, uma constante vezes uma constante, então isso aqui tudo é uma constante. Ou seja, não vai variar, é o mesmo valor sempre, tá? Naquele determinado exercício. Ele vai variar de exercício para exercício, mas a gente vai supor que em todos os exercícios essas duas características aqui não são variáveis, elas são constantes, elas não vão variar. Portanto, eu vou passar o T para o outro lado da equação. Então, vai ficar P vezes V dividido para T vai ser igual a N vezes R, que é uma constante. Certo? Então, a gente tem, né, que essa relação aqui, ó, pressão vezes volume dividido pela temperatura, sempre vai ser uma constante. Então, quando um estado ele passa de um estado inicial para um estado final, essa relação não varia.
Então, eu posso dizer que P no estado 1 vezes V no estado 1 dividido pela temperatura no estado 1 vai ser igual a pressão no estado 2 vezes o volume no estado 2 dividido pela temperatura no estado 2. Ok? Essa é uma relação muito importante. Vejam bem, ele pode variar a pressão, né? A pressão do estado 1 pode ser diferente da pressão do estado 2. Ele pode variar o volume, ou seja, o volume do estado 1 pode ser diferente do volume do estado 2. E ele pode variar a temperatura. Mas o que não vai variar? O cálculo disso aqui tudo, ó. Ou seja, se eu pegar a pressão do estado 1, multiplicar pelo volume do estado 1 e dividir pela temperatura do estado 1, esse cálculo total tem que ser igual ao cálculo do estado 2. Certo? Então, a pressão, volume e temperatura podem variar. Pode variar os três, se eu quiser. Mas, se eu fizer essa conta, vai ser o mesmo valor. Espero que tenha ficado bem claro, tá? E aí eu tenho algumas opções de transformar. Eu posso variar as três características aqui, a pressão, volume e temperatura? Posso. Mas eu posso variar duas, por exemplo, e deixar uma constante. E é daí que a gente acha as transformações gasosas. Então, a gente tem três tipos de transformações gasosas com relação a essas variáveis aqui. A primeira transformação, então, é a transformação isobárica. Transformação isobárica significa o quê? Iso vem de igual, mesmo, constante. Bárico vem de pressão. Portanto, uma transformação isobárica é a pressão constante. Ou seja, a pressão não vai variar. Então, se a pressão não vai variar, o P1 vai ser igual a P2. Portanto, essa relação aqui vai ficar P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2, mas P2 é igual a P1, né? Então, eu posso colocar P1 V2 sobre T2. Como esses dois valores são iguais, eu posso cortar. Portanto, a minha relação vai ficar V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Certo? Essa é uma transformação isobárica. Aí eu tenho a outra transformação, né? Que é a transformação isométrica ou isovolumétrica. Então, tem relação com o que agora? Volume. Portanto, meu volume é constante, tá? Então, agora eu vou variar a pressão e a temperatura, mas o meu volume vai ficar o mesmo. Então, vai ficar o seguinte, né? A transformação isométrica, ou isovolumétrica, ou isocórica ainda, tá? Existem alguns livros, alguma literatura que chama de isocórica. E aí, então, aqui eu tenho que volume é constante. Daí, eu tenho que P1 vezes V1, então aqui V1 igual a V2, né? Sobre T1 vai ser igual a P2 vezes V2, que é V1, sobre T2. Agora eu posso cortar os V's. Então, vai ficar P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Certo? A última, então, que é com relação à minha temperatura, né? Eu chamo de isotérmica. Né? Então, agora aqui a minha temperatura é constante, né? Portanto, T1 igual a T2, tá? E aí, de novo, daqui eu tenho que P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2 mais T1. Posso cortar as temperaturas, a minha relação fica P2 vezes V2 igual a... Opa, aqui é 1, né, gente? P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, tá? Então,
aí eu tenho os 3 tipos de transformações gasosas, né? Ainda eu tenho a transformação adiabática. Significa o que uma transformação adiabática? Significa que aquela transformação, ela não troca calor com o meio externo, tá? É só isso. Bom, e aí eu tenho os gráficos, né, das minhas transformações, certo? Então, a gente vai trabalhar bastante com gráfico agora, tá? Então, na próxima aulinha, eu vou colocar aqui os gráficos das minhas transformações gasosas, certo?